A paz, amados e amadas, irmãos e irmãs que junto comigo vão aprender mais um pouquinho do livro de Apocalipse. E eu te convido, hoje nós estamos em Apocalipse 19, amém? Eu quero te convidar nesse momento a parar tudo e a estarmos juntos ouvindo a voz do Santo Espírito de Deus. Eu vou estar enviando para vocês também o vídeo do pastor Hernandes Dias, que é bênção na nossa vida, e que você possa estar ouvindo. E agora, vamos falar com Deus. Senhor, queremos agradecer, Pai, porque hoje, Senhor, estamos aqui para mais uma aula, que o Teu Espírito nos ensine, que a Tua Palavra revele a Tua graça e o Teu poder manifesto nas nossas vidas. Sem Ti nada somos, e sabemos, Senhor, que Tu és o Verbo vivo, Tu és a Palavra que encarnou e que trouxe vida e vida em abundância para nós. Traga, gere em nós a força vinda do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, amados, gostaria de compartilhar e te convido a estar lendo do verso 1 ao 6 primeiro, amém? O júbilo no céu. Isso nós falamos sexta-feira passada, no último estudo, onde nós terminamos com a quarta voz, que era a voz do júbilo no céu, depois de uma grande batalha. E aqui inicia o 19, de 1 a 6, dizendo assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, como está em Deuteronômio 32, 43. Versículo 3 diz assim: segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, como está em Isaías 34, 10. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, assim seja, Aleluia, louvado seja Yahvé, Senhor dos senhores. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que palavra maravilhosa, amém? E diante desse louvor, esse texto de Apocalipse 19 coloca o nosso foco plenamente, completamente em Deus, porque há uma grande multidão no céu que começa a adorar o Eterno e a sua vitória. A sua adoração é ecoada pelos 24 anciãos que representam os cristãos desde o Antigo Testamento, os cristãos ao longo desse plano salvífico de Deus sobre o ser humano, sobre o pecado que o afastou de Deus, e por uma voz que vem do trono. E no vídeo do pastor Hernandes, ele fala o quanto o trono é, nesse texto de Apocalipse, enfocado, porque ele é falado várias vezes, é a revelação do trono, é a revelação da glória, do poder. Por fim, o grande coro do céu novamente adora o Altíssimo. Nesses versículos, irrompe o louvor pela consumação do juízo de Deus sobre a Babilônia, que anteriormente já tinha sido anunciado, possivelmente por parte dos anjos, porque no versículo 5, vocês prestaram atenção, está dizendo que é um convite. O versículo 5 diz assim: saiu uma voz do trono, olha o trono aí de novo, irmãos. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus. Quem? Todos os seus servos. Então, a grande multidão que adora, provavelmente são anjos, e
essa voz celestial que surge, provavelmente um dos 4 seres viventes, que convidam a todo aquele, pequeno, grande, todos que adorem ao Senhor, todos os servos, todos nós cristãos, adoremos ao Senhor. Esse é um convite feito àquele que crê que Jesus Cristo era e há de vir. Aleluia, glória a Deus. A voz então ecoa e a adoração, do verso 6 ao 8, há uma celebração e está relacionada muito mais ao reino de Deus e às bodas do Cordeiro do que a destruição de Babilônia. Começa exaltando por Babilônia ter sido destruída, mas o foco está nas bodas do Cordeiro. O foco está no reino de Deus que é chegado. Aleluia! E na verdade, amados, quem se preocupa com o tempo, esquece uma coisa. O tempo de Deus, quando ele prometeu lá em Gênesis, já havia acontecido o Apocalipse. Porque os planos dele não são frustrados. E desde a cruz, o inimigo já está vencido. Isso é uma revelação em Cristo, da vitória daquele que crê. O justo vive pela fé. Do 6 ao 10, eu gostaria de te convidar a ouvir o que eu anotei. As bodas do Cordeiro ocorrerão quando Cristo voltar e for reunido com a sua igreja na terra. Isso vai ser as bodas do Cordeiro. Bodas, festa de casamento. Bodas do Cordeiro, o casamento do noivo com a noiva, sua igreja, os cristãos, e o noivo Jesus Cristo se encontrando. A voz da grande multidão anuncia esse acontecimento. Jesus, ele traz a figura do casamento para retratar esse relacionamento no presente e no futuro com a igreja. E ele se refere a si mesmo como noivo. Está lá em Marcos 2,19, quando questionam por que os discípulos não jejuam. E Jesus responde, por acaso, quando estão com o noivo, os convidados vão deixar de comer? Não. O noivo, ele se refere a ele. Os seus discípulos não jejuam porque estão junto dele, mas haveria o tempo. O tempo é hoje de jejuarmos e orarmos, porque o Espírito está conosco, mas o noivo está com o Pai e ele voltará. Ele já teve a primeira vinda e agora vem a segunda. No vídeo do Hernandes, para quem ouviu, também do pastor Hernandes Dias, ele também fala sobre isso, o casamento judaico. A gente sabe que o casamento judaico, ele acontece de maneira mais extensa. O compromisso está no noivado. Quando se fica noivo, já se casou. Tanto que para desfazer o noivado tem que haver o divórcio. E isso acontece porque para o judeu o compromisso de casamento é algo muito importante. E o noivado já se refere a isso. Quando José estava noivo com Maria e ele tinha que deixá-la secretamente porque havia um compromisso. E o noivo, quando ele fica noivo, ele pede a mão da noiva e aí ele volta para sua casa, para os seus afazeres, para esperar as bodas. E esse intervalo é o que a igreja vive hoje, o intervalo. E Jesus, ele usa a figura do casamento para dizer que a primeira vinda foi o compromisso dele, cumprir a missão que o Pai lhe ordenara de vir. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. E João 1 vai falar que o Verbo se fez carne. Então, amados, no Apocalipse, mais uma vez, João vai usar o que ele vê, as bodas do Cordeiro. O tempo do intervalo acabou. Agora o Cordeiro de Deus está voltando para viver com sua noiva, para casar. E aí sim, essa aliança eterna se dará. E é maravilhoso essa expectativa da glória de Deus na nossa vida. Esse capítulo é um capítulo cheio de vitória, cheio de poder de Deus. Amém? E a voz da multidão anuncia esse acontecimento. E Jesus, então, ele retrata também lá em Mateus 22, de 1 a 14, com a parábola das bodas, quando ele vai contar que preparou as bodas e chama os judeus, e os judeus não podem ir, cada um diz que não pode, então ele convida todos
para bodas. Todo aquele que crê, todo aquele que quiser, a mesa está posta. E Ele abre as nações. E Ele abre para mim e para você esse convite. Isso é muito importante. Os cristãos são casados com o Senhor. Tem também no Mateus 25, a parábola das 10 virgens, que também vai retratar a volta do noivo no dia das bodas, quando a noiva precisa vigiar, precisa estar ataviada, precisa estar pronta. Então, amados, Paulo também compara a relação entre Cristo e a igreja com o relacionamento entre marido e mulher. Está lá em Efésios 5, 25 e 27, quando Paulo vai falar para que o marido ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar, de dar a sua vida, de lavá-la, para que ela fique mais alva que a neve, para que sejam perdoados seus pecados, para que ela não tenha ruga nem mancha. Isso está lá em Efésios. E também a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 6,17, vai dizer assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, é lavado no sangue do Cordeiro, você é a noiva do Senhor. Você é chamado a ter um relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Essa palavra ela é muito poderosa, né? Em 2 Coríntios 11, 2, Paulo também vai afirmar, porque com zelo por vós, como zelo por vós, com zelo de Deus, visto que tenho preparado-vos para apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Ele está sempre também trazendo essa figura de Jesus Cristo como noivo e a sua igreja santa, separada, vivendo nessa expectativa, aguardando a vinda do Cordeiro. E antes de prosseguirmos, gostaria que você, junto comigo, fosse ler Apocalipse 19, de 7 em diante, que vai continuar a adoração dizendo, a voz dizendo: alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja, então, ela é a noiva, e como noiva, toda noiva cuida da sua vestimenta. Mas o interessante é que aqui diz que foi-lhe dado vestir-se. O Senhor te capacita a se vestir de santidade, porque sem Ele nós não podemos, mas com a presença do Espírito em nós é um vestido maravilhoso, porque é de linho finíssimo, é resplandecente e puro e é de atos de justiça que são semeados em nós pela fé, pela palavra, pela presença do Espírito, a água do Espírito que te purifica. Você que já é batizado, que nasceu de novo, que crê em Cristo, você como uma bela noiva. Toda noiva fica bonita, toda noiva se preocupa, mas saiba que Jesus já te deu as ferramentas para se vestir assim, como noiva, cheia, ataviada de todo o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo habita em nós. Então ele pode gerar amor, gerar fé, longanimidade, benignidade, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Essas são as vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. Olha que coisa linda. Essa figura é a igreja separada, santa, separada como sacerdócio real, chamada a ser adoradora, a esperar, a aguardar com paciência no Senhor, porque o Rei está voltando. Aleluia! E aí prossegue dizendo: então me falou o anjo, escreve. E essa é a quarta bem-aventurança do livro de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. A ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E a referência está lá em Mateus 22, de 2 a 3. Porque todos foram chamados à boda do Cordeiro. Basta você querer, porque Ele veio para não julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas antes desse final, quando a gente assiste um filme, eu fiquei pensando nisso, um filme
onde há uma luta, há uma injustiça, e a gente vai vendo aquele filme e não vê a hora do final, a hora onde a justiça vem, onde o herói chega e realmente determina a paz e a bonança e a alegria e a justiça. Amados, isso aqui não é um filme, é muito mais do que isso, é real. O rei está voltando para ordenar aquilo que já foi declarado, a vitória. Mas creia, o Senhor é Deus que opera maravilhas. E o versículo 10, antes de eu ler o 10, eu queria falar uma coisa que eu coloquei aqui, ó. Presta atenção. A quarta bem-aventurança antecipa o desfecho das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados. Ninguém que participa das bodas o faz por mérito próprio. Ninguém é justo por mérito próprio. Nós somos pecadores e só podemos participar das bodas se formos convidados. Se você aceita o convite de aceitar Jesus como seu Senhor. E quando, no verso 10, agora sim, o verso 10, olha só, João diz assim: prostrei-me ante os pés para adorá-lo. Ele se prostra diante dos pés do anjo que anuncia para adorá-lo. Ele, porém, o anjo, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amado, somente a Deus adorarás. Diante de tanta grandeza, João vai com a intenção de adorar aquele anjo que está anunciando coisas grandes e ocultas que até então ele não sabia. Mas o anjo diz: não, eu sou apenas um anjo, sou apenas um conservo, estou aqui para servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a Ele que devemos dar a glória. Toda a profecia vem dEle, o cumprimento dela é por Ele e para Ele devemos dar toda a honra e toda a glória. Amém? Então, isso que eu gostaria de deixar que os irmãos pudessem estar atentos, porque agora nós vamos estar passando para o versículo de número 11. Eu gostaria de estar convidando você para estar lendo. Versículo de 11 a 16. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Vi o céu aberto, João falando. E eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então o céu se abre, e Jesus aparece dessa vez como um guerreiro num cavalo branco. E simbolizando vitória, Jesus veio como cordeiro, para ser o sacrifício por causa do pecado. Mas quando ele retornar, a segunda vinda, ele virá para julgar o mundo e ele retornará como conquistador, o rei que exerce julgamento, que está lá em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, que diz, Tessalonicenses 1, de 7 a 10, que ele é aquele que vem para governar. Aleluia! E a volta de Jesus, nesse verso 11, montada em um cavalo branco, é, na verdade, uma montaria de guerra. Contrasta com a sua entrada no jumentinho. Lembra? Antes da cruz, ele entra em Jerusalém no jumentinho, onde todos gritam Hosana, o que vem em nome do Senhor Jesus. Contrasta com essa entrada. E nesse momento, como cordeiro que se entrega para o matadouro, naquele primeiro momento. Agora, nesse segundo momento, como vencedor para o juízo final. O verso 12 diz: os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Isso é uma profecia de Daniel 10:6. E seus olhos como chama de fogo, o olhar que a todas as coisas perscruta, dirige-se agora para o mundo. A sua volta será como uma manifestação pública do seu poder que vai realizar os seus manifestos. Seu reinado messiânico vai se concretizar e plenamente a destruição de todo principado e potestade acontecerá nesse dia. Amados, isso é maravilhoso. E o verso de número 13
vai dizer assim, Apocalipse 19:13, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Olha que coisa linda, o seu nome é a palavra de Deus. Referência do Evangelho de João, que diz que o Verbo encarnado de Deus, o Verbo que virou carne e habitou entre nós, ele avança para julgar e guerrear, mas faz injustiça, como está no versículo 11. E Isaías 11:4 vai dizer exatamente isso. Vai dizer que julgará com justiça os pobres e declarará com a equidade o favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará todo o perverso. Então, amados, essa é uma promessa que vai se cumprir. Por quê? Porque o Rei dos Reis, ele é poderoso para cumprir a sua palavra. No seu manto tinto de sangue e na coxa traz um nome escrito. Que coisa maravilhosa! E é uma série de nomes, mas Cristo conhece a si mesmo por um nome que não foi revelado, que está oculto. A igreja conhece como fiel e verdadeiro. E o Verbo de Deus, que está lá em Apocalipse 19, 11, 13. E agora ele se revela ao mundo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no versículo 16. Um nome que indica soberania absoluta. E também em direção àquele dia, ele vai cavalgar em direção ao grande dia, onde todo joelho se dobrará e reconhecerá que ele é Senhor. Isso está lá em Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, porque o nome de Jesus, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor nos céus e na terra, para a glória de Deus Pai. Isso é promessa de Deus desde Isaías 45, Filipenses, Paulo falando aos Filipenses, e hoje o Espírito Santo fala em Jesus a cada um de nós. Amados, isso é a vitória, e da boca dele. O versículo 15, eu te convido a ler. O versículo 14 diz: seguiram-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e vai se cumprir o que está em Isaías 63:3, Joel 3:13, Apocalipse 14:20, versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias! Aí, amados, é uma palavra maravilhosa. É a única arma, a palavra de Cristo, que está lá em Hebreus 4:12 e Isaías 49:2. Porque a palavra de Deus em Hebreus 4:12 é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela penetra, ela tem o poder de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, medula e ossos, intenções. Ela é poderosa para revelar a grandeza desse Deus. E aí a palavra continua dizendo no verso 17: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Amados, essa grande ceia de Deus tem a ver com Ezequiel 39, de 17 a 21. Esta ceia, na verdade, vai contrastar com a ceia das bodas do Cordeiro, porque nessa ceia os cristãos não são convidados. E você vai entender por quê. Porque, na verdade, é a ceia do cumprimento do juízo final. Olha o que diz a palavra. Versículo 18. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos,
carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, e vi a besta e os reis da terra com os seus escritos, com os seus exércitos, congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Isso está lá em Ezequiel 39, de 4 e 17 a 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, a saber, o inferno. Apocalipse 13, de 1 a 18, também fala sobre isso. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E aí termina o capítulo 19, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que diz aqui, de 19 a 21. Não são apresentados, amados, detalhes da batalha. Na verdade, ela nem chega a ocorrer. Sabe por quê? Porque Satanás já foi derrotado na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Foi na cruz que o Senhor padeceu, que o Senhor suportou, que o Senhor pagou o preço dos nossos pecados e Ele roubou da mão do inferno a chave da nossa vitória, porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou e na cruz, quando o inimigo pensou que havia vencido, ele foi derrotado. E aqui traz essa importância. Agora o anticristo e o seu profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, o inferno, e seus exércitos são mortos. Os exércitos inimigos vão se juntar para pelejar no Armagedon. Eles vão lutar, querer lutar contra Deus. No entanto, não há nem batalha. Por quê? Porque eles já são derrotados. A vitória já foi conquistada quando Jesus morreu na cruz por causa do pecado e ressuscitou dentre os mortos. Quando eu estava lendo isso, veio aquele hino na minha cabeça. O inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você matou Jesus. Entende isso? O peso da tua glória não é comparada às lutas que estamos passando. O Senhor já nos deu a vitória. Então negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Amado, o capítulo 19, Jesus é o foco central da revelação de Deus em todo o Apocalipse. É a revelação de Deus e do seu Filho, a plenitude da sua redenção. Por meio da revelação do Apocalipse, nós temos uma pequena perspectiva da soberania desse Deus. Mas aqui nós vemos com clareza a vitória final, oh aleluia, de Jesus Cristo contra o mal. O Trino Deus, no seu trono, opera e Ele vem para operar sobre toda a terra a sua salvação. Então creia no milagre. Creia, porque de um cacto nasce flor e nasce um trino milagre. Eu pude contemplar o nascer de 3 botões. O primeiro já veio, já brotou e já morreu. Só que quando morre, a semente fica. Semente da palavra, da espada da palavra. Jesus veio, venceu a morte, mas da sua boca sai a ressurreição e a vida. E por isso o Trino Deus manifestará a sua glória sobre a sua vida. Creia, nós estamos terminando, falta o capítulo 20 e 21. Semana que vem vamos continuar, mas eu quero te abençoar. Senhor, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a vida da igreja. Amanhã, que é dia da reforma, eu te convido a deixar
que o teu interior seja reformado. Declare com tua boca: Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor da tua vida. Declare com o teu ser que o Espírito Santo tem liberdade de reformar o teu interior e de fazer você resplandecer com o brilho da sua presença, para que Ele venha e possa cumprir toda a plenitude do seu poder sobre a terra. Porque você e eu somos a igreja do Senhor, e aquele que crê nisso, diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: eu sou a noiva do Cordeiro e aguardo por sua volta. Aleluia, Shalom, a paz, Adonai.